E aí, galera, sejam bem-vindos. Mais uma live aqui no Aprovação PGE. Tudo bem? Tudo bem? Ó, o Enzo já tá entrando aí. Fala, galera, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Vou pedir só um feedback para vocês rapidamente para saber se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo legal aí com o áudio e o som, beleza? Sejam todos bem-vindos. Agora a gente vai fazer uma live com uma aprovada aqui na... Olha, já chegou, foi muito rápido aqui no gatilho. História muito bacana que vale a pena que vocês entenderem a história, porque pode servir de modelo, alguns erros que ela possa ter cometido, acertos. A gente vai falar sobre tudo isso nessa live de hoje. Tudo bom, Aline? Seja bem-vinda. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, senhora? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Bem-vindo aqui à Aprovação PGL. Estamos falando, pessoal, e vamos bater um papo aqui sobre a sua trajetória de aprovação em concursos, né? Não é só na PGE São Paulo, que foi aprovada recentemente na PGE São Paulo, mas eu quero começar com uma pergunta bem curiosa já para você. Você adiantou, para quem não sabe, você adiantou a sua formatura para conseguir ser nomeada em uma Procuradoria Legislativa. Conta para a gente como é que foi essa situação e os detalhes para a galera que está na faculdade, às vezes achando, na dúvida se vale a pena já iniciar a preparação ou não. Mas já conta para o pessoal como é que foi essa situação. Bom, eu já iniciei a faculdade com a ideia de prestar concurso público. Eu nunca tive a pretensão de exercer a advocacia privada por um perfil mesmo. E ao longo da faculdade o tempo foi passando e nos últimos períodos eu já iniciei os estudos, não direcionados para procuradorias, para outros concursos na época. E no final, então, mas já foi mais no final, eu prestei duas provas de procuradorias no mesmo dia. Uma era no turno da manhã e uma era no turno da tarde, que eram cidades próximas. E, felizmente, eu fui aprovada nas duas, em primeiro lugar, e havia uma vaga no edital. E um desses cargos, então, a pretensão era a nomeação imediata após a homologação. Então, o concurso foi muito rápido, cerca de um mês e pouco. E eu ainda estava na faculdade. E quando sai o resultado, a previsão era a minha formatura em fevereiro de 2023. E o resultado sai em dezembro de 22. Então, eu adiantei minha colação para dezembro de 2022, os últimos dias de dezembro. E no outro dia eu já solicitei a OAB, porque eu precisava da OAB, era todo aquele trâmite. E realmente eu fui nomeada no dia 6 de janeiro. O resultado saiu, acho que pelo dia 19 de dezembro, e dia 6 eu já fui nomeada. Então, se eu não tivesse adiantado a faculdade, eu não poderia ter tomado posse no concurso, porque, na verdade, depois eu ratifiquei a aprovação de grau que eu já havia feito com a festa, enfim. Foi depois de uma semana já empossada no meu cargo. Então, se não houvesse essa chance de adiantar a colação, eu fiz de gabinete e eu pude, então, assumir. Teve o trâmite da OAB, eu pedi prorrogação do prazo para poder assumir e no final deu tudo certo. Mas a formatura em si, que era a data, realmente, foi depois que eu já estava empossada, já estava atuando, né, no cargo de procuradora. Aqui interessante. E na época foi, então, os dois concursos no mesmo dia, com os resultados saíram próximos e os dois, felizmente, eu fui aprovada em primeiro lugar. E havia vaga no edital, então, quando eu me inscrevi para o concurso, eu sabia que se eu passasse em primeiro lugar, eu seria nomeada, né? Não sabia quando, mas eu seria nomeada. E felizmente foi rapidamente, e é o cargo que eu exerço atualmente até agora, e possivelmente até a nomeação na PGE São Paulo. Então, E quais foram os concursos? Quais foram esses concursos? eu havia feito inicialmente, o meu primeiro concurso foi na área do MP. Saiu na época MPRS para técnico e para analista, e eu comecei a estudar ali no pós-edital. Eu fui aprovada, era por região,
na sexta colocação na minha região, que era uma colocação boa, mas por questões de lotação da região, não, até o momento eu ainda não fui nomeada. Falta acho que uma pessoa. Mas no momento já não vale mais a pena eu assumir o cargo. E depois eu assumi um cargo, ainda na faculdade, acho que no quinto semestre, por aí, sexto, na verdade sétimo, eu acho. Em 2022, foi no início do ano, de nível médio, na minha cidade, no município onde eu residia na época. E eu fiquei 6 meses no cargo e eu vi que não era algo que me traria algum crescimento profissional e aí eu peço a exoneração. E a partir desse momento que eu começo a estudar para procuradorias. E aí logo em seguida saem esses editais e eu faço a prova, foi acho que em novembro de 2023, que resultou em dezembro de 2023 na aprovação. Então, eu peço exoneração e a partir desse momento que eu escolho focar em procuradorias. Porque anteriormente eu fazia provas, mas eram aquelas provas, uma prova de uma carreira, uma prova de outra carreira, com matérias distintas. Eu estudava depois do edital, eu não tinha nenhum planejamento assim. Então, nesse momento que eu percebo que procuradorias eram uma boa opção, porque na faculdade, quando a gente ingressa, normalmente não se fala na carreira de procuradorias. Então, é muito comum que o nosso estudo seja direcionado para magistratura ou para MP. E foi o que eu iniciei, né? Mas depois eu acabei trocando de área. E quais eram as cidades? Você é da onde? Quais foram as procuradorias legislativas que fez no concurso? Às vezes você passou em primeiro. Essas procuradorias são as que eu exerço, são cargos municipais. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, eram próximo na região. E o que é muito comum entre essas procuradorias no interior é que normalmente apenas o primeiro colocado é nomeado. Então, você tem 200, 300 pessoas concorrendo e você sabe que você tem que passar em primeiro porque normalmente o primeiro assume, permanece e não se chama outros candidatos. Então, era uma dificuldade a mais já saber que precisava se passar em primeiro para assumir o cargo em si. E você estudou, evidentemente, então, durante a faculdade, para ter já saído da faculdade empossada, né? Conta como era a sua rotina quando foi que você deu o clique ali, que eu quero estudar para concurso, e como era a sua rotina durante a faculdade, até para conciliar a questão das próprias matérias que você está vendo na faculdade com o estudo para concurso. Na época da faculdade, eu já iniciei, né, como eu disse, com o interesse em concurso público, mas eu posso dizer que eu fui passando semestres, eu estudava para a faculdade, mas eu não estudava para concurso, eu estudava direcionada para as provas da faculdade. Então, eu me dedicava, sempre fui dedicada, mas pelo sexto semestre, eu vi alguns vídeos de provas orais de concurso de MP. E naquele momento eu percebi que era um nível muito mais elevado do que aquele que eu estava acostumada. E aí eu inicio os estudos, faço esse concurso de MP, mas é um estudo que não é nada direcionado. Eu fui lendo PDF, eu fui lendo vídeo aula, fazendo questões, mas eu já comecei a ingressar com uma rotina de estudos. Mas era algo, sei lá, 1 hora, 2 horas, não era todo dia, não era no final de semana, mas eu já comecei a ter essa consciência de que o estudo para concursos era diferente do estudo da faculdade. E aí, a partir desse momento que eu peço a exoneração do meu cargo, há uma certa pressão interna por largar um cargo público, que era na minha cidade, que eu não tinha praticamente gastos nenhum, e eu iria me formar em breve, e o que eu iria fazer se eu sempre quis concurso público. Então, esses de julho até novembro de 2023, que foi a época da prova, foram meses que eu intensifiquei os estudos. Então, eu estudava no turno da manhã e tarde, e à noite eu ia para a faculdade. Então, eu já criei esse hábito. E aí, após assumir o concurso, que foi em fevereiro, eu fui nomeada em janeiro, mas eu assumi em fevereiro pela prorrogação. Eu tive um
período, assim, sabático, pode-se dizer, que eu aproveitei aquele momento para um descanso e não estudei, não segui estudando. E pós um período eu retorno, então, por maio de 2023, a continuar o extensivo do aprovação. Porque eu vinha estudando as matérias principais, no duro, que normalmente cai nessas procuradorias de interior, mas eu não tinha concluído todo o curso, então eu aproveito esse período para concluir o extensivo. Então eu concluí e voltei a revisar o extensivo. E aí, pelo que eu me recordo, mais no final ali de dezembro de 2023, já havia um boato da PGE São Paulo. E aí que eu fui ver o que era a PGE São Paulo. Porque o meu interesse inicial era permanecer no Rio Grande do Sul, em alguma procuradoria do estado no Rio Grande do Sul. E pesquisando, então, eu descobri que a PGE São Paulo era uma boa carreira, era na capital, então eu conseguia voltar para o Rio Grande do Sul com uma certa facilidade. E também era uma carreira com um grande número de vagas. Então, e a tradição de aprovado ser nomeado, que é o que todos queremos em breve ser nomeados. Historicamente, chama todo mundo, assim, né? Não só os que estão dentro das vagas, né? Como os fora das vagas também. Os últimos 3 concursos, pelo menos que eu me lembro, chama todo mundo. Você passou dentro ou fora das vagas? Eu estou ali, como eu não tenho títulos, Ainda tem porque o título. eu assumi em fevereiro e o edital saiu em dezembro, então por mais que eu já exercesse praticamente há um ano a advocacia, eu não tenho comprovação de um ano, então eu não tenho títulos. E pós também há uma exigência específica no edital de 2 anos, então também, em tese, não tenho como ter, porque eu não tenho nem 2 anos de formado. Então, eu estou ali no limite entre, talvez, na primeira, talvez fique por 5, 6 vagas de entrar na primeira. E você falou que o estudo da faculdade ele é bem diferente do estudo para concurso. Eu concordo com você e tudo que você falou, porque eu também estudei, eu me formei com 6 meses e estava assumindo a PGE São Paulo. Isso há alguns aninhos atrás. Alguns anos, poucos anos atrás. Para brincadeiras à parte, mas o que você acha que difere tanto do estudo da faculdade para concurso público? Eu acredito, principalmente em lei seca, que na faculdade eu não tinha muito costume de ler, porque como a gente tinha acesso ao Vademecum, normalmente nas provas, não há esse desejo de se ler a lei para provas que você tem acesso ao Vademecum. Então, algo assim que é essencial para concurso e que a gente não faz na faculdade. E também a questão do aprofundamento, que, enfim, para carreiras maiores, como PGE, há um certo aprofundamento, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que na faculdade, por questão de tempo mesmo e de ter mais matérias, não há esse aprofundamento, mesmo que os professores tenham esse interesse. Eu Então, eu acho que concordo com você. A totalmente. faculdade você acaba vendo muita questão, se discute mais o direito, mas de uma forma ampla, mas você não aprofunda naquilo que importa ali para concurso, né? E o estudo para concurso ele é mais objetivo, tem a questão mais de jurisprudência, que na faculdade você não vê muito de jurisprudência, é mais uma visão geral para que você saia dali formado. É o jogo da faculdade, né? Não é o objetivo formar para concurso, né? E você percebeu, ao iniciar o teu estudo para concurso, uma certa dificuldade no início de adaptar o que era da faculdade, que era muito diferente? Como foi esse teu período inicial? Eu lembro que eu iniciei os meus estudos lendo PDF ou olhando vídeo aula e eu refazia um resumo. Então, eu ia fazendo um resumo praticamente como eu fazia na faculdade, que era copiar o que o professor falava. Na faculdade, eu copiava o que o professor falava e eu fiz isso nas videoaulas, nos PDFs. E eu percebi que não ia dar tempo de eu estudar daquele jeito, fazendo um resumo de cada matéria da forma que eu estava fazendo, que não era um resumo. Então, eu abandonei isso depois de um tempo e eu foquei nos PDFs. Eu não estudei por videoaula, não foi algo que eu me adaptei. Então, basicamente, o meu estudo foi leitura e revisão de grifos. E eu não li a jurisprudência também. Eu comecei a
jurisprudência para a PGE São Paulo, pós-edital, porque eu não encaixava a jurisprudência no meu estudo. Eu lia os PDF, lia a lei seca, e aí tinha jurisprudência, mas eu não seguia. Pulava o caderno de Eu não jurisprudência. seguia a jurisprudência, porque eu pensava, não sei quando vai ser minha prova, e se é para mim ler 2 anos, geralmente é o que se fala 2 anos para trás, então eu não vou ler agora, se eu não sei nem quando eu vou fazer a prova. Então, esse foi um erro, assim, que eu percebi que eu deveria ter lido desde o início, jurisprudência. E a tua rotina durante a preparação para concurso, como é que você conciliava? Estudava quantas horas por dia? Que esse número de horas a galera sempre quer saber quantas horas precisa para ser aprovado. Como era essa questão de número de horas por dia para você, Aline? Essa é uma questão bem peculiar no mundo do Estudigram, que muito se debate. Mas eu sempre cronometrei horas, porque para mim eu precisava ter uma noção de quanto tempo eu realmente estava estudando. E lá no início eu fazia 1 hora, 2 horas e estava ótimo. O tempo ali antes da PGE São Paulo e até na primeira fase eu fiz 2, 3 horas, 4 horas. Mas depois da objetiva eu realmente cresci em horas, porque eu vi que era possível, porque na verdade a PGE São Paulo foi a minha primeira prova de PGE. Então, eu não tinha muita noção, assim, da magnitude da prova. Quando eu vi que eu passei na objetiva, eu dediquei o meu tempo, o máximo de tempo que eu conseguia. Então, no meio da discursiva para a prova oral, eu cheguei a estudar 6, 7 horas todos os dias. Então, a minha rotina era trabalho. Como eu trabalho 20 horas, era uma carga horária menor. Então, até meio turno, trabalho, voltava para casa, estudava. Tinha uma pausa ali rapidinha de lanche, enfim, para descansar, e voltava a estudar. Então, todo dia, o mesmo ciclo, os mesmos horários. Final de semana também. Eu nunca deixei, assim, de fazer algo. De ir na família, ou de sair com amigos, restaurante. Mas eu sempre adaptei a minha rotina, priorizando a PGE São Paulo, nesse período que foi o concurso, que acabou se estendendo por 1 ano, né? É interessante você fala, porque comprova um pouco algo que a gente já vem falando, que a galera às vezes acha que quem passa no concurso estuda 9, 10 horas todos os dias durante 2 anos seguidos. E não é assim, porque ninguém aguenta fazer isso. Geralmente a galera que está estudando um estudo mais de formação de base, é por isso aí, 4, 5 horas, 3 horas e meia, e quando sai o edital que quer, dá aquela acelerada, aumenta o número de horas, como você falou, de 6, 7 horas. É bom desmistificar isso, porque às vezes tem pessoas que acham que, não, se eu só tenho de 3 ou 4 horas para estudar, para eu conseguir trabalho e estudo, procuradoria não vai dar para mim, porque tem muito sensacionalismo também, muito sensacionalismo nesse meio da internet, né, enfim, dizendo que tem que estudar 10 horas por dia, quem sabe que não é bem assim, né? Agora, em relação às tuas dificuldades que você teve, se você pudesse elencar, assim, top 3 das maiores dificuldades que você teve nesse período, apesar de você ter passado muito rápido, né? Na PG São Paulo com 24 anos, né, Aline? Agora no final, né? Eu fiz agora no final de outubro, então praticamente o ano inteiro 23, mas concluí com 24, né? Então foi com 24. Você passou muito nova. Eu quero saber o que você acha que você fez. As pessoas estão mais novas aqui, estão recém-formadas, acabaram de se formar, ou estão para se formar. Qual dica você daria para esse público específico? Que, olha, quer aproveitar a reta final da faculdade para acelerar os estudos da procuradoria? O que você recomendaria para essa pessoa? Realmente, o estudo na época da faculdade, eu acho que foi diferencial, mas já esse estudo voltado para concursos, não tanto para a faculdade. Você acaba aproveitando, né, o estudo para concurso, para a faculdade em si. E essa criação do hábito mesmo de estudos, porque nem sempre eu queria estudar. E nessa reta final, a gente já estava cansado, inclusive porque se demorou mais do que o esperado entre as fases. Então, mas mesmo assim, era algo automático. Chegava o meu horário, eu sentava e estudava. Então, eu acho que basicamente é planejar, sempre ter algum planejamento, ter um material. Eu não troquei de material durante esse período. Eu sempre usei o
PDF do aprovação, e ao longo, então, dos cursos, como eu era aluna do extensivo, eu tive acesso aos outros cursos de discursiva e de prova oral do aprovação. Então, eu não troquei de material, que eu acho que é muito comum o pessoal ficar trocando de material, e aí acaba se perdendo. E a rotina mesmo de ter definido horários, que eu acho que é muito importante, porque chegava, por exemplo, eu trabalhava até 12, 12h30. Voltava para casa, 1h30 era o meu horário, 1h30, 2 horas era o meu horário limite para começar meus estudos. Então, chegava esse horário, eu começava a estudar e eu ia à tarde, depois à noite, com intervalo, claro. Mas essa preparação com foco em uma carreira, no caso, procuradorias, um material focado e a rotina, que é algo inerente, eu acho que foi, assim, um diferencial que fez com que, pode-se dizer, rapidamente se atingisse a aprovação. Até pegando esse gancho, Aline, a Gabi Paganini perguntou se você só lia os PDFs, não anotava. Conta um pouquinho da tua experiência com o extensivo nosso. O que você mais curtia na preparação? Era mais a organização, os PDFs em si? Como é que você utilizou o extensivo para que você pudesse formar a base, enfim, conseguir ser aprovado nesse concurso que você falou? O extensivo tem o cronograma, né? Então, já organizado por semanas, eu fui seguindo o extensivo e tem aulas, videoaulas, mas eu utilizei algumas no início, mas eu vi que não era algo que para mim, fosse um método que eu gostasse. Então, eu optei por PDF. Eu grifava o PDF, depois tinha os PDFs, tem os PDFs topificados, que são os resumidos. Eu lia esses PDFs na revisão, mas basicamente foi a leitura dos PDFs sem pular os assuntos. Por exemplo, por mais que eu já tivesse lido, sei lá, atos administrativos 2 vezes. Quando era a vez da revisão, eu lia atos administrativos de novo. E na época da prova oral, a gente descobre que, na verdade, por mais que a gente tenha lido, sei lá, 3, 4 vezes aquele assunto, a gente não sabe externalizar o assunto. Então, eu sempre revisava de novo quando chegava na época e por PDF, relia o grifo. Então, foi o ciclo de leitura. A gente sempre bate nessa tecla, né? Porque a metodologia base da aprovação PGE são os PDFs e a organização do estudo com o plano de metas. A gente coloca no extensivo as videoaulas no caráter complementar só daqueles temas que a gente acha que mais importa e o aluno quer esse estímulo audiovisual ali. Mas você que estuda para concurso, independente de você escolher os PDFs da aprovação PGE, você vai estudar por livros, a leitura tem que ser soberana. Videoaula, ela nunca pode ser a forma principal do seu estudo. Eu vejo gente que só tem 3 horas por dia e está assistindo videoaula que tem 2 horas e meia. Na minha visão, está perdendo tempo, porque a videoaula, por menor que seja, ela não vai trazer todo o conteúdo. Para passar em concurso de alto nível, você tem que estar preponderantemente lendo a doutrina em si, seja em livro, seja em PDF, né? Porque não dá para ser completo. Uma videoaula, por melhor que seja, ela não tem como abarcar essa situação, né? E o que você tinha mais dificuldade? Doutrina, a legislação, a parte de jurisprudência? O que você percebia que, olha, isso aqui eu preciso dar mais um foco, porque eu estou errando muitas questões? Qual é a sua maior dificuldade? Entre aqueles 4 pilares que a gente geralmente fala por aqui. A maior, porque eu realmente não seguia, foi a parte da Aí, jurisprudência. se tivesse seguido, ia ser mais fácil, tá vendo? Como eu tinha essa ideia de que não sei quando eu vou fazer um concurso, digamos, PGE, eu pulava. Então, quando eu iniciei a fazer as questões, eu não sabia o que era cobrado de jurisprudência. Então, eu comecei a ler e eu percebi que, na verdade, era cobrado o próprio texto da jurisprudência, mas que eu precisava ler aquela jurisprudência. Então, quando sai o edital da PGE, aí eu acrescento a jurisprudência e eu começo a ler jurisprudência todas possíveis no buscador do Zero Direito. Eu fui lá e li todos os informativos do ano e dos outros anos anteriores. E depois eu fui lendo os principais, assim, que eu via que caíam em questões ou em algum simulado, mas com certeza foi a jurisprudência.
E eu confesso que eu não fazia muitas questões. Eu sempre fiquei mais na parte da leitura e revisão e não era o meu costume fazer questões, como a maioria. Aline, eu não sei se ficou mudo só para mim. Acho que agora voltou. Eu acho que é a minha bateria. Agora voltou. Agora voltou. Você está conseguindo me ouvir bem? Sim. Uhum. Ah, então beleza. Não, pode continuar. A questão das jurisprudências, das questões, você não fazia tantas. Na verdade, nem na fase, preparando ali naquela fase pós-edital para a objetiva, eu não fiz muitas questões mesmo. Eu fiz Agora, algumas. eu vou ser bem sincero com você nessa questão de questões. Tem gente que perde muito tempo fazendo muitas questões. Às vezes, poderia fazer, sei lá, 30 questões e vai fazer 150. Por quê? Porque questões do tempo passa rápido, é tranquilo fazer, né? Do nada você olha, já passou 1 hora e 20 fazendo questões. Mas questões, ela serve para fixar o conteúdo. Tem gente que quer aprender por questões. Aí, na minha visão, é um erro. Porque é muito melhor que você releia o material, releia o aspecto doutrinário, a legislação, do que provavelmente estar fazendo questões para aprender, né? Porque você falou, acho que uma coisa muito importante é a questão da repetição, né? Você repetia bastante esse estudo, até porque para entrar na cabeça de uma vez por todas ali, aquele assunto a gente esquece, né? E isso também com a lei seca. Eu segui o cronograma, todo dia eu lia a lei seca. Até Tal perguntaram, artigo, Rabon aqui perguntou do teu estudo da lei seca. Até aproveitando, já fala como é que se estudava a lei seca. tinha um cronograma, digamos, Constituição Federal, artigo tal até artigo tal, Código Civil, artigo tal até artigo tal. E eu lia assim, direto. Então, mesmo que às vezes não tivesse alguma relação com a matéria que eu tinha estudado naquele dia, eu lia aquela programação que eu tinha. Então, todo dia eu lia e relia, no caso, quando eu terminava a Constituição Federal, eu voltava no início e lia de novo toda ela. Então, foi também a repetição, realmente. Algumas vezes eu já sabia qual artigo vinha posteriormente, porque eu já tinha lido tantas vezes que eu já tinha decorado o que estava escrito. Então, mas eu conseguia ler. É exatamente isso. Quando você tem essa sensação de que você já sabe, às vezes, a próxima frase que vai ser lida, né? É aquele momento que tem a virada de chave, você começa a romper a nota de corte. Porque o concurso é muita repetição. Você aprender os termos e ficar constantemente refazendo aquela leitura, né? Agora, eu queria ir, Aline, para a questão da PGE São Paulo em si. É um concurso muito concorrido, como a gente sabe, o curso ainda está em andamento, agora já teve fase oral e vai ter a fase de títulos. Muito em breve seremos colegas de instituição aqui na PGE São Paulo. E eu queria saber o que você achou mais difícil nessa prova. Se foi a objetiva, discursiva, oral, o que você teve mais dificuldade? Na verdade, como foi minha primeira PGE, eu achei todas as fases com alto nível de dificuldade. Mas por uma questão de já ter feito objetivas, eu não tinha tanto receio, por mais que eu não tivesse noção assim do nível da prova, mas eu fui fazer a prova pensando é uma prova objetiva. E quando sai o resultado acima do corte, pelo olho na vaga, enfim, porque demora muito tempo entre a prova e o resultado e as convocações das próximas fases. O meu maior medo foi na área discursiva, porque as outras provas que eu tinha feito, eu não tinha feito discursiva. A minha última prova discursiva eu tinha feito a OAB, a peça, e como eu atuo no legislativo, não há uma atuação no judiciário. Ou Então, seja, você passou na sua primeira prova e procura do PGE. a PG São Paulo foi a minha primeira prova que eu fiz de Legal. Procuradoria do Estado. Então, eu não tinha muita noção, assim, eu sabia da dificuldade, mas eu meio que fui na cara e na coragem. Eu vou ver o que é essa prova. E aí, quando sai o resultado da primeira fase, eu penso, meu Deus, eu passei. E agora, como eu estudo discursivos? Porque, como eu não atuo no judiciário, eu praticamente só atuo no consultivo, parecer ok. Agora, peças eu nem lembrava quais peças que
que eram feitas, porque eu não estudava. Claro, eu lia ali o CPC, mas eu não fazia peça à mão. Então, eu tive que reaprender as peças e eu treinava praticamente todos os dias. Então, acho que o treino foi um diferencial. E a questão do tempo entre uma fase e outra, porque se imaginava que seria a próxima, cerca de 2 meses entre a objetiva e a discursiva. E no final foram cerca de 6 meses, então foi muito tempo. Então, para mim, acabou me beneficiando, porque como eu não tinha muita noção, eu tive um tempo para reaprender as peças, para reaprender os modelos, e aí eu fui treinando a partir desse momento que eu já tinha noção dos modelos. E aí eu fiz o curso da aprovação das discursivas, eu fiz um outro cursinho e eu treinava todo dia. Quando eu não estava fazendo simulado dos cursos, eu estava refazendo questões ou de outras provas, enfim. Praticamente todos os dias eu fiz ou uma questão ou uma peça, porque a prova da PGE São Paulo tem a questão do tempo na discursiva. Cruel. Que é realmente uma maratona, né? A gente não tem tempo para raciocinar a resposta. A gente lê a pergunta e não me recordo direito, mas a gente tinha calculado milimetricamente quanto tempo eu tinha para cada questão e para a peça. Então, as questões acho que era 20 minutos, a peça 1 hora e pouquinho, e era aquele tempo. Se não fizesse naquele tempo, provavelmente você não concluía a prova. Então, foi muito treino. Imagina. Agora, um momento que muita gente estuda para concurso, que é o momento auge, né? É quando você tem o resultado da tua aprovação, né? Acho que só o dia da posse vai superar esse dia de termos de felicidade ali, quando você vê o teu nome no Diário Oficial. Conta para o pessoal como foi esse momento, quando você viu o teu nome lá na PGE São Paulo, aprovada, passou na fase oral, como foi o teu dia especificamente, a reação da tua família. Conta para a gente, é uma curiosidade que muita gente quer saber também em relação a isso. Eu lembro que a PGE São Paulo não tem cronograma, né? Então a gente não sabia as datas de nada. Demorou para sair, demorou para sair. Exatamente. Na verdade, a gente nem achava mais que a prova seria em dezembro. E eu lembro isso e eu faço questão de destacar que quando surgiu o boato, talvez a prova seja em dezembro, eu fiz um arquivo em Word com alguns temas que eu elenquei que eram essenciais. E no título, eu chutei que a minha prova seria dia 9 de dezembro. E quando sai a convocação, eu fui convocada no primeiro dia, primeiro turno, foi em ordem alfabética, no dia 9 de dezembro. Ah, então peraí. Então eu já Quando é que vai sair a PGE Alagoas, PGE Bahia? Fala para o pessoal. Então, eu tinha esquematizado o que eu iria fazer naqueles dias. Enfim, fui fazer a prova, deu tudo certo. E aí, havia um grupo, ainda um grupo dos aprovados, em geral. E nesse grupo, o pessoal passou a acompanhar o processo administrativo da PGE, as movimentações. Então, o pessoal sabia, amanhã vai ter diário oficial, amanhã não vai ter nada. E ninguém esperava o resultado mais ali no início de janeiro. E de um dia para o outro, no final da tarde, o pessoal acompanhando o processo percebe que ele movimentou. Então, todo mundo, amanhã vai sair o resultado da prova oral do PGE São Paulo. Então, eu dormi, mas eu acordava de madrugada e eu acordei 5 horas, que era o horário que o diário saía, e eu fiquei esperando o diário. E quando sai o diário, como era por ordem alfabética, estava na primeira página, né, o nome. Então, foi fácil de identificar. Então, quando eu vi que eu tinha atingido, que era 5, né, enfim, atingi uma nota maior, 7 pontos alguma coisa, e que eu passei, foi, assim, um momento de êxtase, né, porque foi um ano inteiro de preparação e ninguém mais no meu círculo aguentava ouvir sobre a PGE São Paulo, que ninguém sabia a data. No trabalho, todo mundo pedia, quando vai sair o resultado da PGE São Paulo? Na família, a mesma coisa. Então, quando saiu o resultado, eu encaminhei para todo mundo, então todo mundo soube logo em seguida. Então, foi um momento, assim, que eu considero muito importante, porque foi a concretização de um ano inteiro de estudos
praticamente dedicados só para a PGE São Paulo. E que no final deu certo, então, por mais que tenha sido a primeira, mas deu certo. Muito legal. E ali, em relação às dificuldades, geralmente, quando a gente conversa com aprovados, a gente sempre gosta de chamar, falar também sobre as dificuldades, né? Porque nem tudo são flores numa aprovação, né? A gente tem momentos de incerteza, de insegurança. Quais são as suas principais dificuldades dessa tua curta trajetória, vamos chamar assim, mas quais são as suas principais dificuldades daquilo que isso daqui para mim pegava? Dificuldades não são os aspectos do estudo em si, no aspecto do mental, no comportamental. O que você mais tem dificuldade? Eu acho que realmente é mais o aspecto psicológico mesmo, que muitas vezes há aquela síndrome do impostor, como dizem, que a gente acredita que a gente não vai conseguir. Então, durante a PGE São Paulo, como era tudo muito novo para mim, eu pensava, meu Deus. E eu lembro que na minha sala, na sala que eu fiz, estavam a Aline e o Alexandre, que também já participaram de lives aqui. E eu, na minha Sim, sim, sim. insignificância, eu ouvi eles falando que eram procuradores da USP. E eu pensei, meu Deus, O vocês são Alexandre, se eu não procuradores me da engano, é da Unicamp. Acho que o Alexandre é da Unicamp e a É. Aline é da Unicamp. Uma coisa assim. E aí eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E essa foi um pensamento que eu tive em vários momentos, mas a família aí, até os colegas de trabalho mesmo, falaram, não, mas tu chegou até aqui, então tu tem capacidade. E aí, e manter a rotina, né, de estudos todo dia, por mais que alguns dias não tivesse ânimo ou estivesse cansada, de continuar estudando todo dia. Mas com certeza essa dúvida de possivelmente não dar certo me acompanhou e certamente acompanha os demais colegas durante esse tempo de estudos. Isso é muito comum. Ninguém nunca vai se sentir absolutamente preparado, né? Agora eu vou a passo. Sabe? Precisa ter confiança, logicamente, precisa ter confiança para ser aprovado, senão, se a pessoa não acredita que vai possível, essa pessoa geralmente não vai passar. Mas o elemento da desconfiança, assim, as pessoas têm, né? Eu nunca conversei com um aprovado que a pessoa falou, tinha certeza absoluta, sem dúvida nenhuma que eu ia passar. Então, é saber lidar um pouco com essa questão da incerteza, né? Que você investe tempo, investe esforço, sem saber ao certo se no final o resultado vai vir, né? Mas dentre as atitudes que você fez ali durante a sua preparação, o que você considera mais fundamental? As duas, três atitudes, você olhando para trás, você diz assim, olha, isso aqui que eu fiz foi fundamental aqui para eu ter conseguido ser aprovada, né? Na PG São Paulo especificamente. Eu acredito que a questão de ter já iniciado um estudo prévio de formação de base e de ter concluído então esse estudo e posteriormente continuado a revisar aquele conteúdo e acrescido então a lei seca, que é uma das principais cobranças nas provas, e por fim a questão da jurisprudência, que eu cito que foi o diferencial quando eu acrescentei e passei a cumprir, então, realmente, a questão da jurisprudência. Mas, com certeza, a rotina de se manter focado e na carreira em específico, eu vejo que se eu tivesse, talvez, no início, focado já em procuradorias, talvez tivesse sido mais breve ainda, por mais que não foi um período muito longo, mas o foco, com certeza, na carreira e nas matérias da carreira, que em geral são as mesmas, é fundamental para ter esse direcionamento e o cursinho, enfim, dedicado especificamente para a carreira, que me auxiliou demais a questão dos PDFs, como eu disse, eu li PDF o tempo todo e eu li só PDF. Então eu revisava o mesmo PDF, as atualizações que vinham no curso, mas basicamente a rotina e o foco em específico na carreira. A gente fica feliz, Anny. Obrigado pelo feedback, porque realmente a gente acredita, é da nossa filosofia essa questão da especialização do estudo. A gente acredita que esse estudo direcionado ele faz diferença.
hoje os concursos são cada vez mais concorridos, se você estuda de forma mais genérica, a chance é que você acabe ficando na média ali. A média a gente sabe que não passa, tem que fazer algo a mais ali para ser aprovado, né? E a especialização entra nesse foco de, olha, se você direciona seus estudos, você tende a colher resultados de forma mais rápida, como aconteceu com você sendo aprovada tão rapidamente ali numa procuradoria bem concorrida, como é a PGE São Paulo. Então, chegando no final aqui dessa nossa live, queria deixar essa mensagem para a galera que está na batalha, que está começando, que está pensando em estudar para procuradorias, ou que está pensando em desistir, que não aguenta mais estar estudando. Qual recado você dá para essa galera que está sujando as mãos no campo de batalha no estudo para concurso de procuradoria? O recado, eu acho que é ter certeza que o esforço e toda aquela dedicação que a gente, por determinado período de tempo, estabelece para um concurso, enfim, no caso foi a IPGE São Paulo, no final, naquele momento que a gente vê o nosso nome no diário, tudo vale a pena. Então, se ainda não se alcançou, a regra a gente sabe que é a reprovação. Então, continuar com a mesma rotina, ter uma rotina, que na verdade nada vem sem esforço. Então, eu tinha para mim uma frase que eu uso em todas as minhas redes sociais, quem me conhece sabe que a graduação é nada vem do nada. Então, é necessário esforço para que a gente atinja algum objetivo. Por mais que seja um período doloroso, em regra há alguns sacrifícios, ninguém quer permanecer tantas horas sentado estudando. Mas sem esse básico de permanecer sentado estudando, não será alcançado nenhum resultado. Provavelmente, dificilmente, alguém será aprovado sem ter dedicado inúmeras horas de estudo ou de renúncias, de alguma questão de socialização, enfim, para permanecer estudando. Então, independente do tempo que se dedica, uma hora o resultado virá. Quanto mais tempo, ou mais foco, pode-se dizer, porque nesse período de um ano eu não fiz nenhum outro concurso. Meu único concurso que eu fiz foi a PGE São Paulo. Então, todo o meu esforço de estudos era para a PGE São Paulo. Então, dedicação, comprometimento. No final, em algum momento haverá um resultado positivo. Então, eu acho que basicamente é isso. Legal, Aline. Te agradeço aqui também em nome de toda a aprovação do PGE, tá? É um prazer esse bate-papo aqui contigo. A gente sempre gosta de trazer essa trajetória de aprovado, porque motiva, mostra que é possível, mostra que não tem nenhum extraterrestre do outro lado. Você assistia, você costumava assistir? Você geralmente costumava assistir trajetória de aprovado? E eu continuo assistindo, na verdade, porque agora os aprovados da PGE São Paulo, praticamente todo mundo se conhece. Então, a gente continua assistindo as lives agora já dos aprovados. Legal, porque motiva, acaba dando um direcionamento, mostrando que é possível ali, né? Mas obrigado de verdade pelo teu tempo, pela disponibilidade, pelas palavras e com a aprovação do PGE, fico muito feliz. E por ter colocado uma pitadinha ali nessa tua aprovação e contribuído de alguma forma aí, para que você pudesse ter conseguido essa aprovação. Obrigado, tá, Aline? Eu que agradeço, professor. Valeu, gente. Tchau, tchau. E até a próxima aqui na aprovação PGE. Tchau, tchau.